salada morna, um acompanhamento, um recheio para sanduíche ou uma pastinha? É tudo isso ao mesmo tempo. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa e a receita de hoje é uma receita bem clássica que eu acho que bastante gente conhece, que é a caponata. A caponata é uma receita assim super versátil, que é basicamente um refogadão de berinjela, tomate e leva alguns outros ingredientes, que é típica da Itália, mais especificamente da região da Sicília. Como vocês sabem que aqui no canal eu sempre gosto de trazer receitas um pouco menos clássicas, eu resolvi trazer a versão da caponata de Malta. Eu já trouxe algumas receitas de Malta aqui para o canal. Malta é um país pequenininho que fica muito perto da Sicília. Justamente pela proximidade geográfica, a culinária de Malta e a culinária da Itália, principalmente da região da Sicília, acabam tendo muitas coisas em comum. É claro que cada lugar vai dar o seu toque para as receitas. E a caponata maltesa, acho que para mim ela até é um pouco mais interessante do que a caponata italiana. Ela leva mais alguns ingredientes diferentes. E a caponata é uma receita super versátil, porque você pode usar como salada morna, como uma pastinha, como um acompanhamento da sua refeição, ou até como recheio de sanduíche. Gente, isso aqui como recheio de sanduíche fica incrível. Ah, e tem mais uma coisa. Essa receita é para você. É você mesmo que detesta passas. A caponata siciliana muitas vezes leva passas. E muita gente considera que uma boa caponata precisa de passas. Mas a caponata maltesa não leva passas. Vocês sabem que aqui no canal eu sou defensora das passas, eu acho que elas são um pouco incompreendidas pela sociedade, mas já que essa receita tradicionalmente não tem passas, vamos fazer uma caponata sem passas para quem não é de passas. E se você é de passas e faz muita questão delas aqui, é só você colocar. Então, se você quer aprender a fazer essa versão não clássica, diferente, turbinada da caponata e sem passas para quem não é de passas, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! E a base dessa caponata, assim como no caso da caponata tradicional italiana, é a berinjela. Já tem várias receitas com berinjela aqui no canal, porque toda vez lá no Instagram que eu coloco caixinha de pergunta nos stories para vocês mandarem um vegetal que vocês não gostam muito, ou um vegetal que vocês querem alguma ideia para cozinhar, berinjela é sempre um dos que mais aparece. E eu adoro berinjela, eu acho que a berinjela é super versátil, dá pra fazer tanta coisa com ela e comer de vários jeitos completamente diferentes que eu acho que ela é um vegetal injustiçado. Por isso que eu gosto tanto de trazer receitas com berinjela aqui pro canal. E essa caponata leva também pimentão, que nem sempre vai na caponata italiana, geralmente se usa pimentão verde ou pimentão amarelo ou uma combinação dos dois que é o que eu vou fazer aqui. E eu acho legal também trazer essa receita com pimentão, porque eu sei que muita gente não gosta de pimentão, principalmente o pimentão verde, porque acha meio indigesto. Mas eu acho que o pimentão ele é mais indigesto quando ele tá cru. E assim, no refogadão, o pimentão acaba sumindo um pouco. Então é uma oportunidade também de você dar uma chance aí pro pimentão, principalmente o pimentão verde, se você não gosta muito. E se você realmente não gosta, ou você não coloca, ou então você escolhe o pimentão vermelho, por exemplo, que é um pouco mais suave do que o pimentão verde. Como toda receita aqui no canal, essa é a minha versão baseada nas pesquisas que eu fiz da receita original, mas também considerando o meu gosto, o que eu consigo encontrar, o que eu tenho na geladeira, e eu sempre falo de substituições eventuais que eu tiver feito na receita, mas você pode e deve adaptar de acordo com o seu gosto, com o que você tiver na geladeira, com o que for mais acessível para você. Até porque, embora a receita tenha uma base, cada família faz de um jeito e alguns ingredientes acabam mudando. E um ingrediente que nem sempre vai na caponata, mas que eu vi em algumas receitas e achei bem interessante, é maçã. Eu particularmente adoro doce com salgado, então eu sou suspeita. E eu acho que a maçã ela tem um gosto super neutro e que combina bem com esse tipo de prato. E aí aqui eu tenho metade de uma maçã, porque eu tinha usado a outra metade numa receita que eu gravei ontem, então vou usar só metade. E vou aproveitar para dar uma dica. É claro que dá para ver que tem um leve escurecimento já da maçã, que é inevitável quando a gente corta a maçã. Porque assim como no caso de outros alimentos, como batata, avocado, em contato com ar, algumas enzimas de oxidação são ativadas e aí a oxidação acaba sendo acelerada. O que eu faço para diminuir um pouco esse escurecimento é colocar umas gotinhas de suco de limão ou umas gotinhas de suco de laranja, qualquer coisa ácida que acaba inibindo um pouco a atividade dessas enzimas e desacelera o processo de oxidação. Então você consegue pelo menos colocar na geladeira e usar no dia seguinte sem estar aquela maçã super escura. Vou começar cortando todos os ingredientes, deixando tudo preparado. A berinjela eu vou cortar em cubos. E eu vou cortar em cubos não muito pequenos. Então eu corto primeiro
em rodelas mais grossinhas. E a partir daqui eu faço os cubos. Vou transferir a berinjela para cá, para abrir espaço aqui na tábua. E se você quiser, se o amargor da berinjela for algo que te incomoda, você pode fazer um processo que eu já mostrei várias vezes aqui no canal, que é dessorar a berinjela. E tem duas formas de fazer. Ou você coloca a berinjela em uma peneira, uma tigela embaixo, coloca sal e deixa por uns 20 minutos. E aí a água vai escorrer ali da berinjela. Ou você coloca as berinjelas de molho na água também com sal. E não precisa se preocupar com sal, você não precisa nem lavar as berinjelas, você só precisa secar bem antes de refogar, porque depois esse sal vai servir para temperar e aí é só você ajustar a quantidade de sal que você vai colocar depois ao longo da receita. Nessa receita eu nem vou fazer esse processo, porque o amargor da berinjela não é algo que me incomoda particularmente e porque a gente vai dar uma refogada na berinjela antes de colocar os outros ingredientes. E esse processo acaba já ajudando também ela a soltar um pouco a água e tirar um pouco esse amargor. Mas se você quiser, você já pode fazer isso enquanto corta os outros ingredientes. A cebola eu vou cortar em meias luas, porque eu ainda gosto de sentir um pouco a textura da cebola ali na caponata. Mas se você preferir que ela suma um pouco, aí você pode cortar em cubinhos. Cortar os tomates também em cubos. E aqui eu estou usando 2 tomates porque vocês viram como esses tomates estão bem grandes. Mas se os seus tomates forem menores, você pode colocar mais. Tem uma quantidade certinha, mas como o tomate também dá uma base ali para o molho, se eles forem pequenos, você pode colocar de repente uns 3 ou 4. Cortar cada um dos pimentões também em cubos. O alho eu vou picar pequenininho. E a maçã eu não vou nem descascar, eu só vou cortar em fatias finas. Mise en place pronto e bora para a frigideira. Vou colocar um pouco de azeite aqui no fundo. O azeite esquentou, vão as berinjelas. E a gente vai deixar a berinjela aqui por uns minutos até ela dourar bem. E aí, quando chegar nesse ponto aqui, que elas já estão bem douradinhas, eu posso reservar. E como as berinjelas absorveram um pouco do azeite, vou colocar mais um pouquinho aqui e já vou entrar com a cebola. Vou colocar um pouquinho de sal para acelerar o processo, mas eu não quero colocar muito sal, porque depois a gente vai colocar alguns ingredientes que já são salgadinhos e a gente já vai falar sobre eles. A cebola já dourou bem, vai o alho. O alho começou a perfumar, vão os pimentões. E vamos deixar os pimentões aqui por uns 3 a 4 minutinhos, até a gente ver que eles começaram a ficar macios. Nesse ponto aqui, eu já posso colocar os tomates e a maçã. E eu vou colocar um pouquinho também da boa e velha passata de tomate. Não precisa ser muito, porque os próprios tomates vão soltando a água, mas é só para ajudar a umedecer. Vou colocar o equivalente mais ou menos a 1/4 de xícara aqui. Vou tampar e vou deixar aqui por uns 10 minutos, até a gente ver que os tomates começaram a desmanchar e a soltar a própria água deles. E aí a gente já pode voltar com a berinjela e colocar os ingredientes finais. Quando chega assim nesse ponto, que a gente vê que os tomates já estão bem desmanchados, já soltaram bastante água, eu já posso voltar com as berinjelas. E agora vem os ingredientes finais, que são polêmicos, porque não tem passas nessa caponata, mas sempre tem um ingrediente polêmico. E vocês já devem saber qual é esse ingrediente, que é azeitona. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas a azeitona é bem tradicional nessa caponata. Eu também não gostava de azeitona antigamente, mas hoje em dia eu gosto. Se você não gostar, já sabe, é só não colocar. Aqui eu tenho meia xícara
E é uma mistura de azeitona verde e preta, porque é bem comum também usar essa mistura nessa caponata. Claramente a minha azeitona preta é bem menor do que a verde, mas eu tentei usar mais ou menos a mesma proporção. Então eu acabei colocando um pouco mais de preta do que de verde. E eu vou usar elas inteiras, essas azeitonas já são sem caroço, porque fica bonito e assim elas não somem tanto ali na caponata. Você também pode cortar ao meio se preferir. E vão também umas 2 colheres de sopa de alcaparras. As azeitonas e as alcaparras são justamente os diferenciais da caponata maltesa, que geralmente eles não vão na caponata italiana. E aí na caponata italiana a gente coloca as famosas passas. E eu gosto bastante das alcaparras, acho que elas dão um salgadinho bem agradável. E lembra que eu falei que eu não ia colocar muito sal, porque a gente ia adicionar ingredientes que já eram salgados? Esses ingredientes eram justamente a azeitona e as alcaparras. E a própria passata de tomate que eu coloquei um pouquinho, ela também já tem sal. Se você não for usar alcaparra nem azeitona, você pode colocar mais um pouquinho de sal. Eu vou finalizar só com um pouquinho de pimenta do reino. Vou colocar um pouquinho de vinagre de maçã, as 2 colheres de sopa. Pode ser qualquer vinagre, mas o vinagre de maçã é o que eu mais uso aqui. E já está pronto pra gente servir. E outro diferencial dessa caponata é que ela é finalizada com umas folhinhas de manjericão e umas folhinhas de hortelã. Isso daqui, só com pãozinho, é maravilhoso. Caponata é uma daquelas receitas assim, ó, 1001 utilidades. Super fácil de fazer, a gente fez tudo em uma panela só. Colorida, saudável, ela dura muito bem na geladeira. É só guardar em um pote bem fechado, que ela dura a semana inteira. Ela pode ser servida quente ou fria. Serve como recheio de sanduíche. Então ela é perfeita para aqueles momentos que você precisa de um lanchinho rápido e não sabe o que fazer, mas quer comer uma coisa saudável. Coloca como recheio de sanduíche, que você vai amar isso aqui. Também é uma receita naturalmente vegana, então aquele tipo de receita que se você quiser fazer como uma entradinha, não tem erro, porque ela inclui todo mundo. E eu prometi pra mim mesma que eu não ia mais ficar justificando por que eu tô trazendo uma receita aqui pro canal, porque eu acho que os vídeos aqui do YouTube são bem atemporais, então pode ser que eu esteja lançando um vídeo hoje e você só tá vendo o vídeo daqui a 2 anos. Mas já justificando, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas nesse ano, no mês de dezembro, eu resolvi trazer receitas que têm uma cara festiva e que podem servir de inspiração para as suas festas de final de ano. Eu acho que a caponata é uma dessas receitas que é super fácil de fazer e pode servir muito bem ali como uma entradinha maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quando fizerem a receita, me marquem lá no Instagram. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.